Boa noite. Vamos ficar em pé nos nossos lugares. Boa noite também a quem está conosco online. Seja bem-vindo. Nós vamos nos conectar com o céu nesse momento. E eu já te convido a se colocar à disposição do Altíssimo. Eu vou ler para vocês Filipenses 4, o 6 e o 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Convido você então a, com base nesse texto, falar com Deus. Que Deus possa fluir em seu coração, que Ele possa permitir que a paz que excede, que ultrapassa o nosso entendimento, venha e intervenha nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, e tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que a palavra nos propõe, que isso venha nos encher. Amém? Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui com base na Tua palavra, porque a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra esclarece os nossos pensamentos, a Tua palavra traz paz, e é uma paz que excede o entendimento humano. É além daquilo que a gente possa prever, sentir, aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu. E nenhum ser humano percebeu, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E nós somos essas pessoas, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos estar de acordo contigo, nós amamos ouvir a Tua voz. E nós amamos tudo que o Senhor preparou para nós. Essa noite é uma noite muito especial. E nós queremos que tudo que nós fizermos, todo o som que sair de nós, os nossos gestos, a nossa adoração, que possa chegar diante da Tua presença como incenso, como oferta que sobe em agradecimento a tudo o que o Senhor tem feito para nós e tudo o que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Diga amém. Bem, vamos adorar Jesus, permitir que Ele fale conosco, que o Senhor venha derramar paz nesse lugar, e paz aqui dentro de nós. Paz, me dê Tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar, voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará.
coisas, porque o Senhor supre as nossas necessidades e porque Tu és tudo para nós, Tu és tudo o que nós precisamos. Muito obrigada pela salvação, pelo sangue derramado, pela celebração em torno da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o Teu nome, para receber a Tua palavra, para receber entendimento que vem do céu. Que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais, cante para Jesus, eu sou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos filhos e filhas de Deus nós temos aqui? Levante sua mão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos porque um dia nós escolhemos Jesus. Nós fizemos uma escolha de entregar nossas vidas a Jesus. Então você pode realmente declarar que você é filho de Deus. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já entendeu que quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me torno filha de Deus, eu me torno filha, então você pode realmente agradecer a Ele, porque nós somos filhos de Deus. Eu quero que você põe a mão no seu coração, nós vamos estar orando a Deus. E essa oração é uma oração de agradecimento por Ele ter nos feito os filhos de Deus, por Ele ter olhado para cada um de nós, por Ele ter te encontrado, Ele ter te achado e você ter aceitado o convite quando Ele disse a você: venha a mim, venha até mim. E você então ouviu e aceitou o convite do Senhor. Pai, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos, porque o Senhor assim pagou o preço por nós. O Senhor enviou Jesus para morrer naquela cruz, e Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, pelo nosso resgate. Por isso eu posso dizer: eu não sou mais escravo, eu não sou mais escrava do medo, eu não sou mais escrava, mas o Senhor me deu a liberdade de ser chamada filha, e você, filho de Deus, para que realmente você pudesse chamá-lo de pai. Meu pai, meu pai. Vamos cantar mais esse refrão: eu não sou mais escravo do medo, mas eu sou filho de Deus. Confie no Senhor, entregue-se a Ele nesta noite. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Diga isso com fé. Acredite no poder de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir a Ele, porque Ele te comprou. Ele te resgatou e Ele me resgatou. A palavra fala que Ele nos resgatou da maldição do pecado e da lei. E Ele se tornou maldito em nosso lugar. Então nós podemos louvá-lo nesta noite e ter o prazer de adorar ao Senhor. E eu quero que você, aproveitando você de pé, quero que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado, assim de longe, abrace e fala assim: recebe meu abraço, recebe meu abraço. Você pode se sentir abraçado mesmo de longe, você pode dizer: que bom poder abraçar você de longe, e eu sinto o seu abraço. E você pode sentir o abraço das pessoas que estão do seu lado. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre escolhas. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Em Mateus 27, nós vamos ler do 33 ao 44. Esse é um texto base, mas nós vamos falar a respeito das escolhas que nós fazemos, que elas
irão definir ou decidir o nosso futuro. Mateus 27, versículo 33. A partir do 33, nós vamos ler até o 44. Depois nós vamos ler Lucas 23 também. Amém? Está lá no telão, para quem não trouxe a Bíblia, está lá no telão. Mas se você puder acompanhar na sua Bíblia, também você pode. Se estiver numa linguagem diferente e você ficar meio confuso, então acompanhe no telão. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Lugar da caveira, onde realmente havia ali caveira, porque as pessoas eram ali mortas, então era o lugar da caveira. Eram crucificados os ladrões, os assassinos, os malfeitores. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. Jesus não quis beber, porque aquilo trazia assim, era como se fosse um anestésico que ia tirar a dor, e Jesus, na verdade, ele veio sofrendo a nossa dor, ele veio para realmente sentir a nossa dor, e lá em Isaías 53 fala isso, que ele levou sobre si as nossas dores, ele não ia tirar a dor, então eles ofereceram para tentar amenizar um pouco a dor, entre aspas, né? Mas Jesus, ele rejeitou. Em seguida, os soldados o crucificaram, repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você me disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz, salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora? Vamos ver se Deus vai vir salvá-lo? Então os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Agora vamos lá para Lucas 23, 39, para a gente concluir essa parte. Lucas 23. Diz o texto assim. Perdão, 23, 39. Lucas 23, 39 ao 43 diz assim: Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo... Veja que no texto que a gente leu fala que os 2 insultavam Jesus, tanto o da direita como o da esquerda. E agora, um dos criminosos, ele já não insulta mais Jesus, porém ainda continua insultando. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salva você mesmo e salva nós também. Porém o outro o repreendeu. Diga assim: repreendeu. Ele repreendeu o outro ladrão, dizendo assim: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das nossas escolhas. Ou seja, por causa das coisas que fizemos. Diga, por causa das escolhas.
Então ele disse para o outro: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós escolhemos isso. Mas ele nada fez, ele não fez nenhum mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós entendemos que a tua palavra, Senhor, ela é espírito e é vida. E nós somos alimentados por ela, nós somos ensinados pela sua palavra, orientados, guiados pela sua palavra. Senhor, ministra no nosso coração, nos dê clareza, entendimento, revelação dessa palavra, porque nós precisamos dela hoje, Senhor. Porque a tua palavra, ela se revela a cada dia, ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, nós te louvamos, porque nós podemos entender que a tua palavra ela é nova para nós hoje. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga comigo: muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Amém. Pode sentar no seu lugar, querido. Nós vamos estar, então, vendo um pouquinho a respeito das escolhas que nós fazemos, que essas escolhas, elas vão decidir ou definir o nosso futuro. Se você está aqui hoje, você sabe que você fez escolhas. Sim ou não? Sim. Todos os dias nós fazemos escolhas. Aliás, às vezes todo o tempo. Você precisa fazer escolhas na sua vida. Nós escolhemos o que vamos vestir, escolhemos o que vamos comer, escolhemos tudo na vida, é uma questão de escolha. Existem coisas na nossa vida que nós não escolhemos, né? Por exemplo, você não escolheu o seu sexo quando você nasceu. Escolheu? Não. Deus determinou o seu sexo, a sua estrutura, a estrutura do seu DNA, a sua cor de pele, a família que você estaria nascendo. Isso foi tudo determinado por Deus. Deus escolheu o lugar que você ia nascer. Se você pudesse, por exemplo, falar assim: não, eu não quero nascer nesse lugar, eu quero nascer em outro lugar, eu quero nascer em outro país. Tudo bem, mas nós não temos essa escolha. Hoje as pessoas estão invertendo valores, estão escolhendo muitas vezes o que nasceu de um jeito, eu nasci assim, mas eu quero ser assim. Escolhas e mudanças de valores que a Bíblia condena. Nós não escolhemos a cor da nossa pele, o nosso sexo, a cor dos nossos olhos, nós não escolhemos, foi Deus que escolheu. Mas tem muitas escolhas que somos nós que precisamos fazer. Existem escolhas na nossa vida que ela é determinada por nós mesmos, e somos nós que precisamos tomar certas escolhas. Veja que nesse período que nós lemos aqui, nesse contexto, desse fato, desse ocorrido na Bíblia, aqui nesse momento estava acontecendo a justiça e a misericórdia, elas estavam se encontrando. Houve aqui, nesse contexto, a justiça de Deus sendo colocada e a misericórdia de Deus sendo colocada. A justiça porque o homem merecia morrer. Nós estávamos destinados para a morte. Nós não tínhamos como nos salvar a nós mesmos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos direcionados para a morte, como ovelhas que vai para o matadouro. E Jesus, então, ele toma a nossa morte. E ele assume o nosso lugar. Ou seja, Deus era a justiça, então a justiça precisava ser imputada. E Jesus, então, morre para que nós pudéssemos viver. Ele entrega a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e não morrêssemos. Então aqui havia uma justiça e a misericórdia de Deus estava aqui, porque nós vivemos por causa desta justiça de Deus em Jesus. Jesus morreu e nós recebemos a vida. E nós éramos para morrer. Lá em Romanos 5 fala que somente através do sangue de Jesus nós temos paz com Deus.
Somente através de Jesus Cristo, através do sangue dele, é que nós temos paz com Deus. Não tem outro meio, não tem outro método, a não ser através de Jesus, que nós podemos ter essa paz com Deus. Jesus, então, ele assume o nosso lugar, ele assume o nosso pecado, como se fosse uma esponja, em uma, vamos dizer, em uma bacia de água, ou uma represa, ou um ribeirão de águas, uma esponja bem grandona, e aquela esponja, ela assume toda aquela água. Jesus foi assim, ele assumiu todo o nosso pecado. Quando ele se entregou, ele assumiu todo o nosso pecado. Jesus, ele veio como um cordeiro. Você sabe que ele nasceu em uma manjedoura. Então, a manjedoura era lugar de cordeiros. O cordeiro nascia ali numa manjedoura. Quando João Batista estava batizando, ele disse: olha, aí vem o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, como um cordeiro que ele tira a culpa de alguém, Jesus, ele veio e tirou a nossa culpa, para que ele fosse então culpado, ele foi o condenado por minha culpa e por sua culpa. Nós recebemos a salvação através desse Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Entende? E veja, nós vamos ver um pouquinho agora sobre as escolhas que nós fazemos a partir de então. Vamos lá para Gênesis, por exemplo. Nós não vamos ler os textos, não coloquei aí nos slides, mas Caim e Abel, por exemplo, eles fizeram escolhas. Lá em Gênesis 4 fala que Caim, ele oferecia para Deus algo que não era bom, que não era agradável a Deus. Abel oferecia o melhor para Deus. Abel dava a primícia para o Senhor. E Deus se agradou de Abel, mas ele não se agradou de Caim. E lá naquele texto diz que o semblante de Caim, ele ficou muito desfigurado. Ele desfigurou o seu semblante porque Deus não se agradou dele. Mas Deus, ele dá uma oportunidade para Caim escolher. E ele fala assim: olha, Caim, o pecado está à porta. Você escolhe. Você escolhe. Rejeita ou aceita. E Caim, então, ele não aceita aquela repreensão de Deus. E ele sai, chama seu irmão para o campo e mata seu irmão. Ou seja, Abel, ele serviu a Deus, ele escolheu fazer o melhor para Deus. Caim escolheu ser um assassino. Escolheu. Foi uma escolha dele. Tem gente que fala assim: esses dois, eles foram criados da mesma forma, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma família, eles estavam inseridos na mesma família. Porém, houve aqui uma escolha. Por isso que a gente pergunta assim: por que o filho do fulano, ele se enveredou para um caminho, sendo que o irmão dele não é assim? São escolhas que nós fazemos. O irmão decidiu, tomou uma atitude, escolheu ser um assassino e matar o seu irmão. As responsabilidades nossas de escolhas. Nós temos responsabilidades nas escolhas que nós fazemos. A consequência dela, escolher, eu posso escolher. A consequência, não tem como. Eu posso escolher fazer tal coisa. E a consequência, ela vai ser real. Vai vir a consequência, não tem como. Se você for lá para Gênesis 13, você vai ver Abraão e Ló. Também eles tiveram que fazer uma escolha. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da sua parentela, deixa tudo e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus foi muito claro com Abraão. Abraão, deixa a sua parentela, vai você. Mas Abraão, ele levou com ele um sobrinho de tiracolo. Eu não sei, na Bíblia não fala, mas eu acredito que
Abraão deve ter falado assim, de repente lá em casa, né, com Sara. Sara, o Ló, ele quer ir com a gente. De repente a Sara falou, não, mas Deus falou para você não ir com ninguém. Deus disse para você largar todos. Não, mas eu vou, ele falou que quer ir, então eu vou deixar ele ir. Foi uma ordenança de Deus. Mas no meio do caminho aconteceram tantas coisas, e aí a escolha teve que acontecer. Às vezes a gente não aceita o que Deus fala, e muitas vezes no meio do caminho acontece aquilo que Deus realmente disse que ia acontecer. Como aconteceu? Neste contexto, Abraão e Ló, os pastores de Abraão e de Ló, eles têm ovelhas, eles começam a prosperar, enfim. E aí não tem pasto suficiente para eles. O gado não tem pasto, não tem água suficiente. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles estavam brigando por causa disso. Porque cada um queria defender o seu rebanho. Cada um queria dar água para o seu rebanho, queria dar o melhor pasto para o seu rebanho. E houve ali um entroncamento naquela situação. Chega um momento que Abraão diz para Ló assim, Ló, não vai dar mais, nós vamos ter que separar. Você vai escolher agora, você vai ter uma escolha. Ele estava num determinado lugar e Abraão mostrou os 2 lugares que ele devia escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló não pensou 2 vezes. Quando ele olha para o lado de Sodoma, havia um campo muito lindo, maravilhoso. Ele logo escolheu aquele lugar, pelo olhar, pelos olhos. Muitas vezes nós tomamos decisões apenas pelo olhar, apenas pelos olhos. Nós vemos algo muito lindo, muito interessante, e logo nós já falamos, é por aqui que eu vou. Mas sem buscar a direção do Senhor, sem buscar muitas vezes a orientação de Deus, e sem consultar a Deus, e sem reunir muitas vezes a família. Porque ali, Ló nem pensou 2 vezes. Vamos ver o que a minha família também acha, vamos ver o que nós podemos decidir juntos. Mas não. Então, vou para lá. E ele foi. Só que a consequência foi desastrosa. Porque Sodoma, você sabe, e Gomorra foi destruída. Deus deu o livramento para Ló por causa de Abraão. Abraão orou, intercedeu por Ló, que estava naquela cidade. Você lembra quando Abraão disse assim, Senhor, se tiver 20 justos naquela cidade, 50 justos, o Senhor vai destruir? Ele disse não. E Abraão foi descendo, até chegar nos 10. E Deus disse, por causa desses 10, eu não vou destruir a cidade. Então, Deus manda anjos lá para tirar Ló daquele lugar que ele tanto queria, daquela cidade linda, maravilhosa, cheia de campinas, cheia de verde, que ele tanto queria. Ele foi tirado de lá às pressas, porque ia vir a destruição sobre aquele lugar. Mas foi uma escolha. Muitas pessoas hoje, elas estão sendo destruídas por causa das suas escolhas. Muitas pessoas hoje estão morrendo por causa das suas escolhas. Isso é verdade? Isso é fato? Não é simplesmente algo que alguém escolheu por mim, mas foram escolhas que eu fiz na minha vida, então eu estou colhendo consequências das minhas próprias escolhas. Davi e Saul. Davi e Saul, eles eram os 2, eram reis de Israel. Quando Saul, ele estava angustiado, estava em agonia, Saul procura quem? Em um determinado momento, Saul, ele já estava esgotado das situações. Antes ele procurava Davi vinha, né, cantava, tocava harpa, e ele era livre daquelas angústias, daquelas aflições, os espíritos saíam. Mas, em um dado momento, Saul, ele estava todo agoniado e ele foi procurar uma feiticeira. Ele não procurou Deus, ele não procurou mais ninguém, ele foi à procura de uma feiticeira. Quantas vezes nós tomamos decisões, Deus não está me ouvindo? Foi isso que aconteceu lá no texto. Deus não me responde nem por Urim, nem por Tumim. Deus não me responde por nada, então eu vou procurar uma feiticeira. Então eu vou procurar o que fazer. E às vezes acontece isso com as pessoas.
não é? Ao invés de se aquietar o coração, entregar a situação nas mãos daquele que tem poder para mudar todas as coisas, para reverter a situação de verdade, não, vai procurar lugares onde não deve. E aconteceu isso com Saul. Saul também, diferente de Davi. Davi, ele procurava os sacerdotes, procurava os profetas, diferente de Saul. Saul, quando ele perdeu o Espírito Santo já não habitava mais nele, ele aceitou continuar no trono, tanto que ele continuou no trono por tantos anos sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, diferente de Davi. Quando ele percebe a ausência do Espírito Santo na vida dele, ele clama: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires da minha vida o teu Espírito, porque ele estava reconhecendo que ele tinha errado, mas ele precisava da presença do Espírito Santo para continuar a jornada da vida dele. Saul não se importou com a presença de Deus. Saul continuou a vida dele, continuou reinando, continuou no trono por tantos anos, fazendo tantas besteiras, sem a presença do Espírito Santo. Continuou. E muitas vezes Deus permite, sabia? Deus permite muitas vezes você continuar essa vida que você está levando, essa vida errada que você está levando. Deus permite, porque é a escolha é sua. Mas por que Deus não me tira disso? Deus te tirar, você precisa escolher. Quem escolheu? Você ou Deus? Quem escolheu estar nessa situação? Você ou Deus? Deus não escolheu isso para você. Deus escolhe o melhor para nós, porque lá em Jeremias 29:11 fala assim que Deus tem planos para nós e os planos dele são os melhores. Os planos de Deus para nós são de nos fazer prosperar e são de nos dar paz, alegria. Esse é o plano de Deus. Mas nem sempre o plano de Deus vai se cumprir por conta das nossas escolhas, por conta das escolhas que nós fazemos. E aí, nós culpamos quem? A Deus. Porque Deus não me amou, porque Deus não me guardou, porque Deus não me protegeu. Enfim, alguém tem que ser culpado, né? E a culpa vai cair sempre em Deus. Josué 24:15 fala assim que Josué ele reúne o povo e ele diz assim: hoje vocês vão precisar tomar uma decisão. Hoje vocês vão precisar fazer uma escolha. Escolham a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus ou se ao Deus de Israel. Porque eu vou escolher, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha vocês fazem. Então Josué faz isso, ele toma uma decisão, ele diz: eu e a minha casa, porque Josué era um sacerdote de Deus, e ele e a casa dele serviriam ao Senhor, e ele e a casa dele serviu ao Senhor. Quantos sacerdotes de casa hoje não estão escolhendo servir a Deus? Então ele e a casa estão perecendo. Então ele muitas vezes e a própria família perecem, porque ele não está tomando uma atitude de servir realmente ao Senhor e colocar a culpa nos outros. Nós temos que ser firmes e tomar decisões firmes na nossa vida, porque as nossas decisões, o nosso futuro depende das nossas decisões. Eu já falei e vou falar de novo. O que você está vivendo hoje são coisas que você já fez, e o que você vai viver são coisas que você está fazendo agora. E o que você está fazendo agora? Para você ter um futuro abençoado. Para que a sua vida seja melhor. Nada. Então é o que você vai colher. Nada. Estou fazendo um monte de besteira. O que você vai colher? Um monte de besteira. Estou fazendo tudo errado. Vai colher tudo errado. Gente, é uma lei, não tem como. É lei. Pedro e Judas. Os dois foram escolhidos pelo mesmo Cristo, Pedro e Judas. Eles ouviram as mesmas pregações, os mesmos milagres que Pedro ele estava presenciando, Judas também. Todos os lugares que Jesus ia, que Jesus estava, ele também estava.
exceto em alguns lugares que ele só levava Pedro, Tiago e João, mas os maiores em todos os lugares normalmente estavam todos reunidos. Então ele também ouvia as mesmas coisas, não era diferente, porque Jesus não faz diferença. Tanto que quando, lá em João 18, se eu não me engano, João 18, fala que quando Jesus ele foi crucificado, quando os soldados, eles chegaram ali para prender Jesus, quem foi que levou eles lá? Foi Judas. E Judas, naquele texto, fala assim que Judas conhecia os lugares pelos quais Jesus andava. Então ele levou ele no lugar onde ele sabia que Jesus ia estar. E foi justamente quem que levou? Judas. Judas levou os soldados até Jesus. E quando os soldados vão chegando, Jesus se aproxima dos soldados, vai ao encontro dos soldados, e ele diz assim: vocês estão procurando por quem? Ele disse: por Jesus. E ele disse: eu sou. E quando Jesus diz eu sou, pá, os soldados caem no chão. Você lê lá em João 18, você vai ler essa história. Os soldados caem tudo no chão. E Judas, ele entrega Jesus. Pedro, naquele momento, está ali também. Quando os soldados estão ali, Pedro saca uma espada e ele fere a orelha do empregado do sumo sacerdote. E Jesus, ele olha para aquela situação e ele fala: Pedro, pode parar. Ele pega aquela orelha e ele volta aquela orelha no lugar de novo. Jesus está pegando alguém que o feriu e está consertando um ferimento. Alguém que me feriu, eu estou consertando este ferimento. E Pedro está ali, observando tudo, e Judas também. Só que houve uma escolha. O Pedro, ele negou Jesus também, mas ele escolheu a misericórdia dele. Judas também negou Jesus, traiu Jesus, mas ele escolheu a morte. Escolheu a morte. Lá em Mateus 6, 24, fala que também existem duas escolhas que nós devemos fazer, que nós não podemos servir a dois senhores. Você vai ter que fazer uma escolha, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, ou seja, não podemos servir a Deus e as riquezas. Quando diz aqui, esse texto, as riquezas, são pessoas que são ricas e avarentas, que elas querem Deus, mas elas não se apartam da avareza. Não tem problema ser rico, e é bom ser rico quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, porque aqui, nesse texto, ele está dizendo assim, em um outro texto de Mateus, ele fala assim, que aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar seu coração. O problema das riquezas é quando nós colocamos o nosso coração nelas. Escolha. Aí ele fala, vocês vão ter que fazer uma escolha, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Não dá para servir os dois no mesmo tempo. Não tem como servir as duas pessoas ao mesmo tempo, os dois senhores. E Mateus 7,13 fala que existem uma escolha que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, que é escolher entrar pela porta estreita ou a porta larga. Ali tem duas escolhas. Uma porta estreita, outra porta é a larga. A porta estreita leva para o caminho de Jesus, a porta larga leva para o caminho da perdição. Escolho a porta estreita e eu vou com Jesus. Escolho a porta larga e não vou com Jesus, então logo eu vou com outro, não é? Não tem outra explicação. Estreita, Jesus, larga, demônio, diabo. Estreita, céu, larga, inferno. Resumindo, é assim ou não é? Não dá para a gente ficar floreando, não é mesmo? A gente fica, não, poupa um pouquinho as palavras, não fala inferno não, porque, sei lá, né? É meio forte. Forte é perecer no inferno, de verdade. Tem pessoas que elas escolhem desviar-se, por exemplo, do caminho do Senhor. Lá em João 6, fala que Jesus ele pregou um sermão duro. Se você ler lá, você vai ver, o sermão de Jesus foi duro.
E os discípulos, toda aquela multidão que estava ali, eles começam a desviar-se, se afastar. Todos se afastaram, os discípulos ficaram, e Jesus olha para os discípulos e fala assim: ei, vocês vão precisar fazer uma escolha também. Vocês estão escandalizados como eles? Então escolham, ou ir com a multidão, ou ficar comigo. E Pedro toma a palavra e fala assim: já escolhemos, Jesus. Para onde nós vamos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós não vamos nos desviar do Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Eles queriam porta larga, eles queriam tudo de porta larga. Tem gente que fala assim: mas sabe, com Jesus é tão difícil, sabe? Eu não consigo, é muito difícil. Eu tenho problema quando eu vou para Jesus. Quando nós vamos para Jesus, nós estamos com Jesus, nós temos problemas. Quando nós estamos desviados, afastados de Jesus, nós somos o problema. Nós não temos problema, nós somos o problema. Estar com Jesus é ter problema? Estar com Jesus é assumir cruz. É ter dificuldade, sim, mas é eu ter a certeza de que Ele me dá uma escolha para tomar na minha vida, e que eu posso escolher estar com Ele ou não estar com Ele, e que eu posso escolher o caminho da salvação para a minha vida. É uma escolha que eu faço, que você faz. Para nós concluirmos, só voltando lá nas cruzes dos 2 ladrões, eles também tiveram uma escolha para fazer. Os 2 estavam condenados, os 2 eram criminosos, assassinos, os 2 eles estavam condenados pelo mesmo sistema, eles estavam diante do mesmo Jesus, os 2 estavam diante do mesmo Jesus, mas as escolhas foram diferentes. Um escolheu perecer. O outro, quando ele olha, ele também blasfemou. Se você ver lá no texto que a gente leu antes, nós lemos que os 2 blasfemaram. Os 2 falaram blasfêmias. Mas quando esse outro começa a observar o comportamento de Jesus, ele muda ali, naquele momento. Ele começa a ver que Jesus, ele não amaldiçoa aqueles que estavam crucificando. Ele começa a observar um comportamento de Jesus totalmente diferente. E ele olha que em cima da cruz está escrito assim: Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. E então ele começa a pensar assim: ele é rei. Se ele é rei, ele tem um reino. E eu quero estar nesse reino. Eu não quero me perder, eu quero estar nesse reino. Aí ele começa a conversar com o outro lá do outro lado e fala assim, o outro fala: ei, se você é Jesus, desce daí dessa cruz, salva você mesmo, salva nós também. E o outro fala: cala a boca, fica quieto. Você e eu, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele começa a repreender o outro. E Jesus ali no meio. E ele olha para o outro e fala: viu, a gente merece, porque as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Se nós estamos aqui sendo crucificados, porque foram escolhas que nós fizemos durante toda a nossa vida. Mas agora nós estamos diante da morte. E a nossa escolha agora vai ser ir com Jesus ou não. Eu escolho Ele. Eu escolho ir com Ele. E ele fala para Jesus assim: Senhor. E ele chama Jesus de Senhor. Primeira coisa que ele faz, ele chama Jesus de Senhor. Ele fala: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar lá no seu reino. Lembra de mim, eu sou pecador, eu entendo isso, eu estou reconhecendo o meu pecado, eu fiz escolhas erradas durante toda a minha vida, mas agora eu quero fazer uma escolha diferente.
eu não quero mais. Eu sei que está no último momento da minha vida. Eu sei que não tenho mais não sei quanto tempo eu tenho para viver, mas eu escolho viver para Ti. Eu escolho agora a saída, a última saída é estar com o Senhor. E ali Jesus fala para ele: tudo bem, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Hoje mesmo eu perdoo os seus pecados. Eu estou aqui para fazer isso. E vocês têm uma escolha hoje. Essa escolha os dois tiveram. São escolhas que nós fazemos até o momento da nossa partida aqui nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos fazer escolhas. E até o momento da morte, nós ainda estamos escolhendo. E por incrível que pareça, tem gente que está morrendo, mas não escolhe nunca Jesus. Igual esse ladrão. Estava no último momento da sua vida, mas continuou negando Jesus. Continuou blasfemando contra Jesus. Nós precisamos fazer escolhas certas para nós colhermos resultados certos na nossa vida. E ele escolheu no final da sua vida, escolheu certo. Não adianta escolher a vida inteira certo e no final fazer tudo errado. Ele fez tudo errado a vida inteira e no final ele fez certo. Não estou fazendo apologia ao erro, por favor, não pensa nisso. Pastora, então eu posso fazer tudo errado na minha vida, o que eu quiser, e no final eu posso me arrepender. Está tudo certo, não é isso. Não é esta apologia. Você pode escolher fazer o que você quiser, tem direito. E você vai ter também o direito das consequências dela, das suas escolhas. Mas isso, nós precisamos escolher certo para ter resultado certo. Vamos escolher corretamente. Escolha. Sua vida é cheia de escolha. Minha vida é cheia de escolha. Nós precisamos escolher sempre. Escolha fazer boas escolhas. E você vai ter bons resultados na sua vida. Eu quero orar com você. Quero que você fique de pé. Que a palavra do Senhor, ela seja viva no seu coração. Para que verdadeiramente, quando você for fazer uma escolha na sua vida, lembre sempre que essas escolhas, elas terão um resultado positivo ou negativo. Escolhas certas, resultados certos. Escolhas erradas, resultados errados. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração mais uma vez. Porque, pastora, eu preciso colocar a mão no meu coração, pastora. Porque aí no seu coração estão todas as suas escolhas. Porque você sabe que o que você está vivendo hoje são resultados das suas escolhas. Você escolheu. Tudo o que aconteceu na sua vida hoje, até hoje, você escolheu. A partir de hoje, dessa palavra, você pode fazer novas escolhas na sua vida. Como aquele ladrão, ele fez uma escolha no final da sua vida. De dizer: Jesus, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu escolhi tudo errado na minha vida. Mas hoje eu escolho, eu sei que está no final do caminho, mas eu escolho fazer certo. E eu escolho o Senhor. Se ainda tiver tempo, eu quero escolher o Senhor. Jesus disse: dá tempo sim. Dá tempo. Faz a escolha certa. Ainda tem tempo. Talvez você diga assim: mas eu estou no final da minha vida, não tem mais jeito para mim. Tem sim. Tem jeito sim. Jesus tem jeito para tudo. Ele tem jeito para todas as coisas. É só você dizer: Jesus, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que através das minhas escolhas, o Senhor pode mudar o rumo da minha história. O Senhor pode mudar os caminhos diante de mim. Através das minhas escolhas, o Senhor mudará a minha vida. Pai, eu quero te agradecer. Porque eu reconheço que o Senhor
deu Jesus como caminho, como uma ponte que nos conduza até o Senhor. E nós queremos neste dia, Senhor, escolher este caminho, escolher Jesus, escolher passar por Ele, escolher estar com Ele, permanecer com Ele, até o final da nossa vida. Até quando mais nós não pudermos respirar, nós queremos escolher o Senhor. Senhor, derrama do Teu óleo precioso sobre a nossa cabeça. Dá capacidade para que nós possamos fazer as escolhas certas, Senhor. Para que nós não venhamos, Senhor, a sofrer por causa dessas escolhas. Para que nós não venhamos, Senhor, a colher frutos amargos dessas nossas escolhas erradas e muitas vezes sem pensar, muitas vezes, Senhor, sem meditar, sem colocar o Senhor diante delas. Pai, em nome de Jesus, cobre-nos com a sua graça, cobre-nos com a sua misericórdia, porque a sua misericórdia é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe com vida até aqui, e o Senhor tem nos mantido com vida para que nós possamos fazer escolhas certas na nossa vida. Senhor, nós queremos estar contigo, nós escolhemos estar com o Senhor, e nós queremos te adorar a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus? Que o Senhor seja Senhor das suas escolhas. Glória a ti, Senhor. Mais forte, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos escolher abençoar nossa casa agora? Amém. Eu queria que você, ainda em pé, levante sua mão ao céu. Se você sabe na direção que está a sua casa, quiser estender a mão em direção à sua casa, fique à vontade. Vamos orar por nossas casas, pelo nosso local de trabalho, para que essa escolha que a gente faz de abençoar a nossa casa, de abençoar o nosso local de trabalho, que nós possamos atrair a presença de Deus até esse lugar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por nossas casas, pelo local físico, sim, abençoamos aquele lugar e profetizamos que praga alguma, mal algum vai chegar lá na nossa casa. Também abençoamos a nossa casa como ser espiritual, abençoamos aquele ambiente, abençoamos as pessoas que ali habitam. Pedimos que o Senhor derrame graça, derrame amor, derrame compreensão, derrame bênção sem medida. Também pedimos proteção contra toda enfermidade, proteção contra todo ataque do inimigo. Que a bênção do Senhor esteja dentro da nossa casa, que a bênção do Senhor esteja no nosso local de trabalho, que nenhum mal venha sobre nós, que nenhuma praga venha sobre as nossas vidas no ambiente profissional. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, esteja conosco, Senhor, em todo tempo. Te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, e todos digam amém e amém. Pode sentar no seu lugar, nós já vamos encerrar. Quero agradecer você que está conectado com a gente hoje à noite, tanto no Facebook como no YouTube. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma muito especial. Não esquece de dar um like, tanto no Face quanto no Facebook. É importante o joinha, é importante o like, para que a plataforma entenda que você é uma pessoa, e isso vai ajudar com que outras pessoas recebam essa transmissão. Gente, chegou nós encomendamos algumas máscaras, tinha várias pessoas pedindo a máscara bordada Templo do Louvor, está lá atrás na saída, você pode pegar a máscara, o valor dela é R$10, se você for passar no débito, aí eu preciso que você pague 11, porque nós não estamos ganhando nada, o preço que a gente fez a máscara, a gente está repassando por pedidos, tá? Então o objetivo não é ganhar dinheiro em cima da máscara, mas se você passar no débito, ela tem taxa, então aí você dá uma oferta de R$11, beleza? Está lá na saída, você pode fazer isso. Nós vamos ofertar agora, eu queria que você pegasse o envelope na frente da sua poltrona, nós vamos orar juntos e vamos fazer desse momento um momento importante também, um momento de semearmos na casa de Deus, e a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar pelo dízimo, pela oferta, pela contribuição de hoje à noite.
Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida financeira dos teus filhos. Abençoa de uma forma muito especial. Cumpra a tua palavra nas nossas vidas financeiras, Pai. Pedimos que a mão do Eterno esteja sobre nós, abençoando todo o nosso trabalho, abençoando e cumprindo a tua palavra na nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero te convidar para estar aqui no domingo às 9 da manhã. E já preparando o nosso coração, essa semana nós vamos, no domingo nós vamos fazer o lançamento da campanha que nós vamos ter a partir do dia 27. Gente, vai ser um tempo muito especial. O nosso tema durante 5 domingos será não desista. Uma palavra muito especial, mas muito especial mesmo, baseado no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11 e 12. Capítulo 11 fala dos heróis da fé. E nós vamos olhar para aqueles homens e mulheres lá do passado e aprender lições com ele para seguirmos em frente, não desistirmos de nada daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós vamos fazer o lançamento domingo, vou mostrar para vocês algumas artes do que a gente vai trabalhar durante esses domingos. E é imperdível. 27 de setembro, nós vamos até o final do mês de outubro, falando sobre não desista. Eu e você vamos escrever o nosso nome, em nome de Jesus, lá no final do capítulo 11 de Hebreus. Vamos acrescentar um versículo? Vamos, vai ter o teu nome lá em Hebreus 11? Amém, amém, eu creio nisso. Então fique em pé no seu lugar, nós vamos voltar para casa abençoados, porque Deus tem estado conosco. Nós fizemos uma escolha hoje à noite de vir na casa dele, com certeza vamos voltar para casa abençoados. E no dia 27, além de nós lançarmos a campanha, né, não desista, nós vamos ter batismo nas águas, nosso primeiro batismo de 2020, hein? Pai da glória, mas amém. Vamos batizar as pessoas interessadas no batismo. Procure a pastora Wanda, que vai dar as orientações a respeito de como vamos proceder no dia 20 e também instruções a respeito desse dia e a aula sobre o batismo. Ok? Vamos orar para voltarmos para casa? Quem vai ter uma quarta-feira especial? Uma noite de sono tranquilo, restaurador e uma quinta-feira de vitória, de conquista em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer pelo culto dessa noite, por estarmos na tua presença, por cantarmos aqui, declararmos que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, e por recebermos essa palavra tão especial. Nós fazemos escolha, nós escolhemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ao voltarmos para as nossas casas, esteja conosco, guarda, livra de todo perigo, de todo mal, dá uma noite de sono restaurador, uma noite abençoada e uma quinta-feira de bênção, de graça, de vitória e de conquista, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida na saída, né? Respeitando o distanciamento, não precisa dar soquinho, não precisa abraçar ninguém, né? A gente gostaria de abraçar, mas vamos respeitar para a gente manter o Covid bem. Deus abençoe, uma ótima noite. Você que está nos acompanhando pela internet, Deus abençoe a tua vida, uma ótima noite de quarta-feira. Fiquem com Deus. Na saída, os diáconos vão estar lá com a cestinha para você colocar a sua oferta, a sua contribuição, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito nessa noite.